Olá, povo de Deus, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, sexta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 6, de 5 a 8, 7, de 1 a 5 e 10, e Marcos 8, 14 e 21. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. E o Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas. E dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois, dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tem 2 partes bem distintas. A primeira que vai do capítulo 1 ao 11 e a segunda que vai de 12 a 50. Em uma consideração mais geral, podemos dizer que a segunda parte foi escrita por primeiro e tem um fundamento histórico. Trata das histórias dos clãs, dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José. A primeira parte foi escrita por último e foi colocada como uma espécie de prefácio do livro e se serve da mediação mitológica. Trata das origens de tudo, inclusive do mal. Depois da sedução da serpente, da morte de Abel, do seu irmão Caim e de outras maldades praticadas por homens e mulheres, o autor sagrado diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Na realidade, trata-se de um sentimento muito humano, o arrependimento, e isso foi projetado em Deus. Javé decide exterminar com sua obra criadora, mas não é o fim da história, pois esta será recomeçada a partir do justo Noé. O dilúvio foi inspirado em narrativas típicas e míticas das antigas culturas médio-orientais sobre inundações periódicas de grandes rios. Os autores bíblicos a utilizaram por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história? São os acontecimentos catastróficos gerados pela autossuficiência que chega a formas tão extremadas que produz o caos na natureza e no mundo humano. Outra vez estamos vivenciando a proximidade de um novo caos ecológico. Quem nos salvará da catástrofe contra a casa comum? O texto defende a presença do justo, pois este sabe discernir a catástrofe e tomar uma atitude para sobreviver
e preservar a vida. É através do justo que a história tem a sua continuidade. Marcos 8, 14 e 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando parti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Temos hoje mais uma cena que deixa entrever a preocupação pedagógica de Marcos em relação ao aprendizado constante dos discípulos de Jesus. Jesus se serve de todas as ocasiões para preparar seus discípulos, sobretudo para quando ele não estiver mais entre eles. Os discípulos estão preocupados por terem somente um pão. Ora, eles estavam juntos daquele que tinha acabado de saciar a fome de uma multidão faminta. Jesus logo percebe que eles, com tal preocupação, revelam que nada tinham entendido da sua proposta. Repartindo os pães, muita gente pôde saciar sua fome. Acumulando em mãos de poucos, muita gente vai engrossar as estatísticas dos que vivem com insegurança alimentar. A lógica de Jesus é: repartindo, todos comem e até sobra. Acumulando, poucos se saciam, deixando a maioria passar fome. Os discípulos dão provas que estão presos ao sistema que visa acumular coisas para ter segurança. Esse é o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus vai mostrar que é preciso ter confiança na partilha. Tudo que se reparte torna-se até mais que o suficiente. Porém, até hoje, vivemos sob a ideologia da acumulação. Ainda não aprendemos com a lição de Jesus. A desigualdade social é um contra-testemunho de uma sociedade que se diz cristã. Enquanto houver uma só pessoa passando fome, é sinal de que o Evangelho ainda não impregnou o coração humano. Um beijo no seu coração.